Olá, eu sou Vitória Lemos. Esse é o 42º episódio do PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o programa fala sobre os acidentes por animais peçonhentos. Os acidentes por animais peçonhentos ocorrem com grande incidência no Brasil. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, entre 2003 e 2018, foram registradas uma média de 140 mil casos de acidentes por ano. Com isso, o contato com o veneno desses animais se tornou a segunda maior causa de envenenamento humano no Brasil, atrás somente do envenenamento por remédios. Os animais peçonhentos são classificados como aqueles que têm uma substância tóxica e conseguem injetar esse veneno através de presas, agulhões ou espinhos. No país, os principais acidentes que têm importância médica são causados por serpentes, escorpiões, aranhas, lagartas e abelhas. Por afetar predominantemente pessoas mais pobres e em áreas rurais, os acidentes com animais peçonhentos, em especial os ofídicos, foram incluídos pela Organização das Nações Unidas na lista de doenças tropicais negligenciadas. Para o biólogo especialista em serpentes Cláudio Machado, os principais motivos para o aumento dos acidentes têm relação com o clima do local e com o desmatamento de algumas áreas, que antes serviam apenas como habitat dos animais e agora têm forte presença humana. Então, a alta da temperatura ajuda muito esses animais com a termorregulação. Mas não só isso. O ambiente também, a modificação do ambiente também facilita o acidente. Esses animais basicamente vivem em áreas de mata, em áreas naturais. E o desmatamento, ultimamente, tem causado grandes problemas em relação a vários animais. A gente tem muito acidente hoje notificado no Brasil com escorpião, principalmente, e depois com serpente. Tá? São os dois acidentes que a gente tem mais frequência. E a tendência dessa é aumentar, porque cada vez mais esses acidentes acontecem na área urbana e não na área rural. Até porque, ultimamente, tem sido difícil você delimitar exatamente o que é uma área urbana e o que é uma área rural. Você vê que a ocupação ambiental está sendo feita de forma desordenada. Então, cada vez mais você vai encontrar esse tipo de notificação, acidentes, às vezes, dentro de casa. Para o biólogo, não fornecer acesso, alimento, abrigo e água são algumas medidas que podem ser tomadas para evitar o aparecimento dos animais peçonhentos e um possível acidente. Então, a gente tem uma regra que a gente chama popularmente das regras do 4As. A primeira dela é acesso. Se você permite acesso à casa do animal, fica mais complicado. O animal conseguindo acesso, ele não vai ficar parado, então ele vai procurar dentro da sua casa a segunda letra A, que é o abrigo. Infelizmente, a gente acumula muito material de construção em casa, no quintal, no jardim, vaso de planta. Tudo isso é lugar onde o animal pode se esconder, né? Então, ele vai ter aí o abrigo para ele. Mas não basta isso, ele tem que ter alimento. No caso das cobras, basicamente o acúmulo de lixo faz com que atraia rato, que é o principal alimento das cobras venenosas. No caso dos escorpiões, a barata. Se você fizer um controle melhor do lixo da sua casa, você já evita o alimento e já diminui a possibilidade. E para terminar, o 4A, que talvez seja o mais difícil de controlar, é a água. Embora você tenha também acúmulos de água propositais, como o potinho de água do cachorro. Impedir totalmente a entrada, você não vai impedir, mas esses 4 itens podem diminuir a probabilidade desses animais entrarem na sua casa. Em caso de acidente, Cláudio Machado afirma que é importante ficar em repouso, se hidratar, pelo fato de boa parte dos venenos agir nos rins, e procurar um pronto-socorro o mais rápido possível. No Brasil, desde 1986, o Sistema Único de Saúde disponibiliza diferentes tipos de antiveneno nos pronto-socorros. Além disso, existem diferentes hospitais especializados no tratamento de acidentes dessa natureza em todos os estados. No Rio de Janeiro, o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, a Fiocruz, em Manguinhos, e o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, são locais de referência para buscar ajuda. Para o Dr. Marcelo de Bó, que trabalha no Hospital Municipal Lourenço Jorge,
algumas medidas são fundamentais para evitar que o quadro clínico das pessoas acidentadas tenha uma piora. O mais importante é que você não atrase a ida do paciente ao atendimento médico. Agora, o que a gente recomenda aqui no momento desse acidente é que lave o local com água e sabão, né? Não precisa botar nenhum outro tipo de insumo, né? As pessoas têm mania de colocar querosene, álcool, pó de café, teia de aranha, isso tudo no passado se usava muito, e hoje a gente recomenda tão somente isso, lavar o local, tá? Manter a vítima em repouso, tá? E o membro acometido, se possível, elevado até a chegada ao pronto-socorro. Os acidentes que eles ocorrem em extremidades do corpo, como braços, mãos, pernas e pés, a gente deve tirar assim, os acessórios que os cercam. Isso provavelmente pode evoluir ou vai evoluir com inchaço ou com edema. Depois, a retirada desse adorno é mais difícil. Dr. Marcelo destaca também que se o indivíduo foi picado por algum animal, mas em um primeiro momento não sentiu nenhuma reação, como dor, coceira e vermelhidão, ainda assim é imprescindível a procura de um especialista para melhor avaliação. Se ele teve um acidente, mas mesmo assim, se aquilo está inflamando, ou seja, tem sinais de inflamação, como edema, calor, hiperemia, coceira, ele deve procurar para que o médico possa avaliar e tomar atitudes pertinentes, para que isso não piore, né? Porque alguns acidentes eles podem iniciar com uma reação branda e eles pioram com a evolução do caso. Por isso, as unidades devem ser procuradas, para que o médico possa avaliar o tipo de acidente, o local do acidente e possíveis exames complementares que vão ser primordiais para a tomada de decisão, principalmente se você inicia um soro, né, o antiveneno, ou não. Então, é sempre bom que procure a unidade, mesmo que naquele momento inicial não tenha tido grandes repercussões. Apesar de parecer, a princípio, um inimigo, é importante frisar que os animais peçonhentos não devem ser mortos, pois são atores importantes não só no meio ambiente, como também na medicina. A exemplo disso, é possível destacar o veneno da jararaca, utilizado na composição de remédios para hipertensão. Por isso, caso encontre um animal peçonhento em casa, não o toque e busque ajuda do Corpo de Bombeiros, ligando para 193. Esse episódio teve produção e edição sonora por Vitória Lemos, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!